Vamos falar um pouco sobre Davi, sobre a trajetória de Davi, enquanto ele está indo. Davi, desde que foi ungido, ele foi ungido na sua adolescência ainda, você sabe muito bem disso. E todos nós sabemos também que não basta ser ungido, você precisa andar de acordo com a unção que você recebe. E você vai sendo moldado no meio do caminho. O ser ungido hoje para determinada tarefa não significa necessariamente assumir aquele posto logo em seguida. A unção, ela é uma marca registrada em nós, é uma marca de que Deus nos separou para uma obra específica, mas não necessariamente significa que aquilo vai acontecer de maneira imediata, porque Deus é um Deus processual. Deus separa os seus, mas Ele começa a preparar, nos expor, nos esticar, até que nós estejamos prontos para assumir o lugar que Deus separou para nós. E você sabe que Davi é um dos reis mais importantes de Israel. Você vai hoje em Israel e você vê as ruínas da cidade de Davi. Você tem a torre de Davi, né? Você tem a estrela de Davi, uma série de coisas. Então ele deixou uma marca muito grande no povo de Israel. E diz aqui no capítulo 3, na verdade aqui foi uma grande vitória. Davi é fortalecido através daquilo que acontece aqui no capítulo 3. E nós vamos começar aqui e vamos ver para onde a gente vai parar. Vamos lá. No verso 12. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta. Abner pertencia ao exército de Saul, mas Saul, né, já não existia mais, já não estava mais. Então Abner ficou um tempo com Isbosete, que havia assumido o trono de Saul. Ele era comandante. Abner era filho de Ner, comandante do exército de Saul, filho de Isbosete, filho de Saul, né? E vamos lá. Então Abner enviou mensageiros. Na verdade, Abner decide apoiar a Davi, porque o povo estava querendo que Davi assumisse logo o trono. Já era aqui já era nítido que Davi iria assumir o trono ali, que foi-lhe prometido. E então vamos lá. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: a quem pertence esta terra? Faze-me um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi, porque Abner era uma pessoa influente e Davi era um cara também esperto. E Davi disse: farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Misericórdia. Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido, Paltiel, filho de Lais. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu, chorando, até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Em algumas versões vai dizer que Abner disse: volte para casa, homem velho. Interessante, vai guardando essas coisas. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Pai, eu te peço que o Senhor nos fale nessa manhã, que a tua palavra salte aos nossos olhos e que possamos ser encorajados
Deus, mediante a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu já havia começado a falar, Davi havia sido ungido para ser rei. E assim como você é ungido, você precisa andar de acordo com a unção que você recebeu. Algumas pessoas estão infelizes ministerialmente ou infelizes na sua vida porque elas receberam de Deus uma coisa, mas estão fazendo outra, completamente contrária àquilo que foram chamadas. Então você só vai haver uma plenitude de realização ou de alegria ou de senso do seu chamado quando você estiver caminhando naquilo que Deus te chamou para ser. Não adianta você querer ser o que o outro é. O segredo ou o lugar da tua prosperidade ou da tua alegria está no lugar e naquilo que Deus te chamou para fazer. Enquanto você não identificar o que é isso, você vai ficar andando de um lado para o outro. Às vezes a unção te chama para um lado, mas a tua vontade te chama para o outro lado. A missão que Deus te deu te chama para um lado, mas às vezes as tuas vontades tentam te arrastar para o outro lado. Então tem muita gente que ela fica parada no meio dessa indecisão. Ela sabe o que Deus chamou para fazer, ou ela sabe, tem algo que marcou a vida dela, um chamado que foi despertado, uma unção que foi derramada, mas ao mesmo tempo no meio do caminho ela começa a dar ouvidos a outras vozes, ou a sua própria mente, ou talvez por conta de decepções, ela acha que não é aquilo que Deus quer para a vida dela, e aí fica nesse meio termo, nesse caminho, e nada anda, ela não vai nem para o caminho do chamado, e nem vem para o outro lado investir nada, então ela fica paralisada no meio dessa situação. E eu quero, interessante, que Davi aqui está vivendo um momento de transição. E momentos de transição, eles são difíceis, porque uma transição, ela altera toda uma vida. Transições alteram toda uma vida. Transição de um emprego, às vezes mudança de uma cidade, lugar de transição. A transição, ela é desconfortável. A transição, ela às vezes afeta os teus relacionamentos, afeta as tuas amizades, afeta o teu casamento, afeta os teus filhos. E porque a transição, ela traz consigo um desconforto. E às vezes a gente começa a ter que administrar conflitos por causa de transições que estamos passando na nossa vida. E os piores conflitos que temos que administrar são os conflitos internos. Porque primeiro você briga com você mesmo. Primeiro você entra em luta com você mesmo. Será que é isso que Deus nos chamou para fazer? Ainda mais quando os problemas começam a surgir. Ainda mais quando os desafios começam a surgir. E Davi começa então a enfrentar problemas na sua transição, porque toda transição vem acompanhada de problemas. Você vai ver que toda transição, ela também vai vir acompanhada de alguns fracassos, coisas que você acha que iria dar certo, e de repente você vai com todo o gás, e de repente você se frustra naquilo, não vai para frente, não evolui, não anda. Nós vamos ver isso na frente, quando Davi, e eu vou chegar lá, vou encerrar a mensagem falando um pouco do tabernáculo de Davi, mas quando Davi vai levar a arca de volta, trazer a arca de volta que havia sido roubada pelos filisteus, Davi vai com todo gás, com toda boa intenção. O tempo era certo, mas Davi não tinha estudado para entender como aquilo deveria ser feito, e Davi fracassa na frente de todo um povo que o admirava. Uma coisa é você ter lutas particulares, que só você conhece. Outra coisa é quando você começa a ter lutas públicas. E as pessoas ficam te observando. Quero ver qual vai ser a reação dele ali agora. Quero ver como é que ele vai se sair agora dessa maneira. Então, a questão é que você precisa entender. Não pense você que o fato de você ter ungido, tudo será fácil. Não pense você que o fato de você ser ungido, tudo será fácil, porque não será. Não será fácil, vai ser difícil. A unção traz responsabilidade. A unção, eu digo sempre, a salvação é de graça, mas a unção, ela tem preço. A unção, ela é de graça, mas não foi de graça. Estão me entendendo, né? A salvação é de graça, mas não foi de graça. Ela custou para alguém. Todo presente teve um custo para quem deu o presente. Não tem custo para quem recebe, mas tem um custo para quem pagou. Então, e nós recebemos a salvação pela graça por meio da fé. Mas a unção, ela tem um preço.
A unção passa por alguns testes, a unção passa por algumas universidades, a unção tem que passar, o ungido, ele vai passar por alguns cursos, por algumas pós-graduações, onde ele vai ser esticado e ser testado e ser provado. Então, na universidade da unção, você vai ter que passar pela matéria da decepção. Na universidade da unção, você vai ter que passar pela matéria das armadilhas que vão armar para você. Na universidade da unção, você vai encontrar pessoas, vai ter que aprender a lidar com pessoas que são falsas, que estão ao teu redor. Na universidade da unção, você vai ter que passar pela escola do quebrantamento. Na universidade da unção, você vai ter que passar pela escola da torcida contrária a você. Então, só que na universidade da unção, você aprende a ser forte o suficiente. Na universidade da unção, você aprende a ter fé o suficiente. Você aprende a andar baseado por aquele que te chamou, não pelo que estão falando a teu redor, a teu respeito ao redor. Então, na universidade da unção, você aprende a ser dependente de Deus. Amém? E na universidade da unção, ao mesmo tempo em que você vai sendo transformado, você vai sendo restaurado. Só Deus pode fazer isso com a gente, nos transformar e nos restaurar ao mesmo tempo. Então, é aí que a universidade da unção, a gente passa por isso. E havia uma promessa sobre Davi. Ele matou Golias. Lembra quando ele vai visitar os seus irmãos e ele chega ali, encontra aquele cenário de um exército acovardado e um gigante, um exército que tinha um gigante que afrontavam o exército de Israel de manhã, afrontava de manhã e de noite por 40 dias, aterrorizando, perguntando se não tinha homem no meio deles para enfrentar, lutar com ele. E assim estava o povo acuado até que Davi chegou. E Davi, sabiamente e espertamente, ele chegou e ele perguntou: o que vai ganhar? Isso é mole. Quem já tinha enfrentado o urso e leão, enfrentar um gigante, Davi conhecia o Deus que ele servia, sabia quem ele era em Deus, porque ele já vinha sendo formado, né? Existe o tempo que você é formado em oculto e existe o tempo de você ser revelado. Por isso que eu sempre digo, ninguém nasce da noite para o dia. Alguns ministérios, quando despontam, eles já estavam no pasto, matando urso e leão há muito tempo. Aí de repente tem gente, alguns que almejavam aquele lugar, mas não tiveram a coragem que o outro teve, ou não tiveram a dedicação que o outro teve. Porque querer o resultado de alguém é fácil, mas muitos não querem pagar o preço que aquela pessoa pagou. Então aí entram para o grupo do quê? Dos críticos. E o crítico normalmente é esse, aquele que ele não sabe dançar e diz que a banda está tocando mal. Normalmente é esse, né? Ele não aprendeu a música, ele não aprendeu nada e ele vê alguém fazendo, ele bota o defeito nos outros. E havia uma promessa. Davi chega e pergunta: o que vai ganhar o homem que derrotar esse gigante? Ele vai ter isenção de impostos. Imagina se a gente ganha isenção de impostos. Receita. Família toda, descendência, nunca mais vai pagar imposto. 27,5% imposto de renda. Uma anistia, já pensou? Seria bom, né? Pois é. E o rei vai dar a filha dele em casamento. Legal. Mas ok, Davi vai e mata Golias. E Saul havia prometido a sua filha em casamento. Mas se você for ler lá em 1 Samuel, capítulo 18, a gente passa por esses detalhes e Davi, quando chega, aí você sabe, da volta da batalha, começaram, esse garoto surgiu ontem, né? Começaram falar, Davi matou Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Aí ele volta, e quem é esse garoto que chegou agora, que derrotou Golias e não sei o que fez isso tudo nos castelos? Saul começou a ter inveja, mas ok. E aí ele já começou a armar um plano para querer matar Davi. Gente, vai me acompanhando aqui.
Mas, quando Davi chega para receber a promessa, veja bem, a filha que Saul ia dar a Davi não era Mical. Era a primeira filha, Merabe, se eu não me engano o nome dela, que era a filha mais velha, era o que era o normal da época. A filha mais nova não se casa enquanto a mais velha não se casar. Mas quando chega lá, quando Davi chega lá, bate nele um complexo, sei lá, meio que de inferioridade. Ele recusa, ele diz: quem sou eu para ser genro do rei? Quem sou eu? Não, eu não sou digno, eu não sou digno. Sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem muita gente que tem uma visão péssima de si mesmo. Tem muita gente que mesmo Deus prometendo algo para ela, dizendo que vai fazer algo na vida dela, ela não consegue, porque se ele casa com aquela mulher naquela época, ele já entraria para a corte, ele entraria para o clã, ele entraria para a família, ele se tornaria quem casa com a princesa, acaba sendo um príncipe. Mas Davi, ele recusa. Davi, ele não entra, porque ele tinha uma visão dele, e ao mesmo tempo que o Davi que estava cheio de fé ali, um capítulo antes, quando ele chega a hora de assumir, de receber a filha de Saul como esposa, ele se sente indigno, ele fala: eu não posso, quem sou eu não tenho como pagar por isso, e o rei não tinha cobrado nada para ele, o rei queria cumprir, na verdade, a promessa que tinha feito, e ele acaba se sabotando. Eu não sei se você já passou pela experiência de discordar de Deus a seu respeito. Eita, gente, a igreja não está aqui para eu perguntar, quem está me entendendo? Você já discordou de Deus sobre o que Ele pensa sobre você? Deus chega e fala: você é forte, vou fazer de você assim, você é isso. Não, eu não, que isso, não, mas a minha família, ninguém é não sei o quê, nunca vou conseguir chegar. E Deus está falando: vamos embora, eu estou contigo, eu te escolhi, você é. Não, e você começa a discutir com Deus a teu respeito, querendo dizer que você não é o que Deus diz que você é. Ei, para de discutir com Deus a teu respeito. Porque se Ele disse, Ele sabe o que Ele está dizendo. Se Ele prometeu, se Ele te chama de forte, de corajoso, de valente, de perseverante, sabe? Ele sabe o que está dizendo, então para de dizer o contrário. Para de dizer o contrário quando você está perto da promessa, e aí é intimidado pela promessa, ou é intimidado por aqueles que estão à sua volta, e aí você acaba se sabotando. Não é Deus que adiou, às vezes você se sabota, porque você está tentando teimar com Deus que você não é aquilo que Deus disse que você é. Acho que eu podia parar por aqui. Então Davi desiste, ele recua, só que aí Mical, a mais nova, olha para Davi e gosta dele. Ela olha para Davi e gosta dele. Mas no meio disso, Saul pede, isso está lá em 1 Samuel 18, depois você lê. No meio disso, Saul dá mais uma oportunidade para ele. Ele demorou, então essa filha mais velha foi dada a outro homem para casar. Mas olha só como é que são as coisas e como é que as coisas se repetem. Saul manda Davi para enfrentar uma outra luta contra os filisteus, na esperança de que ele morresse na batalha. Foi aqui que Davi aprendeu a tática de matar alguém. Você não entendeu? O que foi que Davi fez com Urias? Ele teve um mentor nessa área. Tentaram fazer isso comigo uma vez, não deu certo porque eu era o cara, eu soube me sair, mas eu vou fazer isso agora. Gente, fica arrepiado. Só que no caso de Davi, Davi saiu. O rei colocou um desafio dele: mata 100 filisteus, ele matou 200.
E ainda falou: me traz 100 prepúcios. Bicho, eu estava olhando isso, eu falei, pelo amor de Deus. Porque ele queria, né? Você quer outra filha? Então você vai lá, mata 100 filisteus e me traz os prepúcios deles. Rapaz, se fosse comigo eu falar, ela é linda, vou sentir saudades, mas estou saindo fora. Mas Davi vai, é isso, ele mata 200 e traz e joga lá para Saul. E que coisa, gente. E ele vence a batalha, ele luta, então ele recebe Mical como esposa. E lembra que Saul continua perseguindo e ela ajuda Davi a fugir de Saul. E quando Saul chega para ela para confrontá-la, ela diz o quê? Davi me obrigou a fazer isso. E Davi não tinha obrigado. Na verdade, e aqui eu quero algo para dividir com vocês, para você entender. Ela fez aquilo porque ela se parecia com o pai. O pai era daquele jeito. O pai, ele tinha mania de colocar culpa sempre em outra pessoa. Saul, você sabe que todas as vezes que ele foi confrontado, ele nunca disse, realmente eu errei. Ele sempre arrumava um culpado. Eu fiz isso por causa de fulano, eu fiz isso porque o sacerdote demorou, eu fiz isso. Ele nunca assumia os seus erros. Então, existem coisas que são heranças familiares. Quem está fazendo o Secrai sabe disso. Existem coisas que são de natureza familiar, sabe? Por exemplo, bondade atravessa famílias. A promiscuidade também atravessa famílias, desconfiança atravessa famílias. Já viu gente que desconfia de tudo, mas o pai é desconfiado, a mãe é desconfiada, o avô era desconfiado. Então coisas que vão passando de família, sabe? O medo, ele atravessa gerações. Franqueza, gente que fala a verdade assim, crua e grossa, sem nenhum filtro, né? E quando você vai ver, ele na verdade copia um comportamento que veio de mãe, de pai, de avô. E por isso a importância de quebras de maldição familiares. Tem certas coisas que, por exemplo, você vê na sua família que você não quebra a sua vida. Tem coisas que tem em parentes meus que eu não quero para a minha vida. Então, por isso a importância de você reconhecer. Eu não vou copiar o que meu pai fazia, o que meu avô fazia, o que meu tio, que eu cresci vendo meu tio fazer, ou seja lá, algum parente mais próximo teu. E por isso que existe a quebra. E Jesus vem e quebra essas coisas. Amém, queridos? Quebra essas coisas, quebra. Deus está quebrando hoje na sua vida, de repente, hábitos familiares, heranças familiares, comportamentos familiares, que você tentou se livrar por si mesmo, mas às vezes aquilo que você mais odeia, você odiava o que seu avô fez com a sua avó, mas você está indo pelo mesmo caminho, porque a tendência é você repetir o que você odeia. Mas hoje Deus está quebrando isso na tua vida. Quebrando isso na tua vida. Ok, mas os anos se passam. Davi é apartado de Mical. Só que é o seguinte, quando chega aqui perto dele assumir o trono, ele não se esquece dela. Era mulher dele por direito, que foi tirada dele. Então, antes de assumir o trono, os anos se passaram e Davi disse: eu não vou assumir o reino sem minha mulher. Ele chega para Abner, que estava próximo, que fez a ponte da conexão. Isbosete não ia querer entrar numa luta com Davi, porque ele sabia que ele corria um grande risco. Então ele prefere ceder e ele envia Mical de volta. Interessante que diz o texto, pastor Danilo, que Mical não chora quando ela é levada para Davi, mas o homem velho chora. E Abner fala: para de chorar e volta para casa. Às vezes nós precisamos dizer adeus a coisas velhas. Existem coisas velhas que às vezes querem nos seguir. Existem hábitos velhos que querem nos seguir. Existem coisas velhas que querem nos acompanhar. E a gente precisa, para entrar no novo nível, na nova dimensão, dizer adeus a algumas coisas velhas. Essa mulher era por direito de Davi. Havia sido prometida a ele.
Então, e ela vai, interessante aqui, aí começa a história de Davi, quando Davi começa a se preparar, você vai ler depois a história, Joabe, nesse mesmo capítulo, mata Abner, e Davi fica indignado com a atitude de Joabe, porque havia uma coisa mal resolvida, porque Abner tinha matado um irmão de Joabe numa batalha, mas Davi tinha dado uma ordem: não toquem em Abner, não toquem, e Joabe passou por cima do rei, passou por cima de Davi. Sabe, tem gente que às vezes caminha com você e quer fazer justiça em teu nome, e quer te defender, e quer fazer uma série de coisas que não pediram para fazer, que a gente não pediu para fazer. E quando Joabe mata Abner, a notícia chega para Davi, diz que Davi chora em alta voz, Davi faz um funeral para Abner, e ele conclama, bota a nação de luto e chora. E aquilo ali fez com que Davi ganhasse mais ainda o coração do povo. Ganhasse mais ainda o coração do povo. E mais para frente, no capítulo 4, fala do assassinato de Isbosete. E então, no capítulo 5, no verso 7, vai dizer que Davi conquistou a fortaleza de Sião. Olha o caminho. Davi conquistou a fortaleza de Sião, e essa fortaleza de Sião passou a se chamar a cidade de Davi. Oh, meu Deus! Davi sabia para onde estava indo. Davi colocou no seu coração: eu quero chegar em Sião. Estou a caminho de Sião, e ali eu vou estabelecer a minha base. Deus me prometeu, eu enfrentei isso tudo, eu quis minha mulher de volta, eu passei por todo esse processo, mas eu tenho um objetivo: eu quero estabelecer a minha base em Sião. E mais na frente, no capítulo 6, tem a história da arca. Ele fala: eu não posso governar sem a arca, eu não posso governar sem a presença. Eu vivi até hoje com um relacionamento com Deus, Ele me sustentou até aqui, mas nós temos algo que representa a presença dEle. Então eu quero trazer de volta, eu quero estabelecer aqui, eu quero trazer para essas terras, eu quero trazer de volta para Israel aquilo que é nosso, que é a arca que representa a presença de Deus. Davi falhou na primeira vez, 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom, depois ele foi estudar como que deveria ser feito, e 3 meses depois ele consegue trazer a arca, e estabelece, e ele monta uma tenda ali no Monte Sião, onde passa a ser conhecido como Tabernáculo de Davi. No Monte Sião, no Monte Sião. Vocês sabem que junto disso, ao mesmo tempo, o outro tabernáculo de Moisés continuava montado em Siló. Juízes 20 vai falar sobre isso. Havia um tabernáculo, que foi o tabernáculo, o primeiro tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, onde os cultos continuavam acontecendo, onde as coisas, as atividades continuavam acontecendo. E eu quero falar um pouco, você sabe que a gente já fez uma série aqui sobre o tabernáculo de Moisés, só que o tabernáculo de Siló representava aonde Deus esteve um dia. Mas Davi agora estava levando a arca para onde ela nunca esteve antes. Oh, meu Deus. Deus está nos chamando nesse dia para levarmos a presença aonde ela nunca esteve antes. Deus está nos chamando nesse dia para entrarmos em lugares aonde nunca entrou antes.
porque a presença de Deus está em nós. Nós carregamos essa arca, nós carregamos essa presença, e o nosso chamado para esses dias é carregar essa presença para onde ela nunca esteve antes, é manifestar essa presença onde ela nunca esteve antes, é colocar os nossos pés em lugares inéditos. Por isso que nós falamos sempre da importância de se alcançar lugares de influência em todas as camadas da sociedade, lugares que nunca antes foram imaginados. Da igreja está, Deus está levantando você. Empresas que nunca foram sonhadas em ser abertas, Deus está levantando você. Funcionários, empresários, seja lá o que for, lugares nunca antes imaginados, Deus está levando você para viver experiências inéditas em lugares inéditos, para fazer uma obra inédita. Sabe por quê? Você é Sião aonde você está. Sião, o tabernáculo estava lá, mas estava disfuncional, e representava onde Deus estava. Tem muita gente que vive do que Deus fez, que vive só para contar a história, mas ele hoje não tem nada para contar, porque ele se tornou disfuncional, ele se tornou ritualístico, mas ele não tem nenhum tipo de intimidade, de relacionamento. O tabernáculo de Moisés serviu para mostrar o processo da obra de Cristo, entrando pela porta, ali, se lavando ali, purificando, confessando os pecados, indo tal. Agora, o tabernáculo de Moisés significa processo, mas o tabernáculo de Davi significa acesso. Moisés foi o processo, mas Davi é o acesso. E outra coisa, é simples, não precisa ser complicado, não precisa ser complicado. Você tem acesso aonde quer que você esteja, a qualquer hora do dia, você tem acesso 24 horas por dia. Numa época de Moisés, era uma vez por ano, mas na época de Davi, era todo dia, 24 horas por dia, a adoração, acesso. O povo via a arca, o povo via a presença. Não tinha glamour, não tinha estrutura, não tinha nada daquilo, mas a arca estava ali, a presença estava ali. É por isso que Jesus fala que nos últimos dias Ele vai restaurar a tenda caída de Davi. O que isso tem a ver? Ele quer restaurar a simplicidade do contato, a simplicidade do relacionamento, a simplicidade de um sentar à mesa, a simplicidade de um pé descalço, a simplicidade de um... O tabernáculo de Moisés nos ensina o custo da redenção, mas o tabernáculo de Davi nos ensina o efeito da redenção. Eu vou repetir. O tabernáculo de Moisés fala do custo: cordeiro, incenso, azeite, tudo ali o povo tinha que levar. Era um movimento de sacrifício, né? Para acontecer uma vez por ano, mas tudo representava Cristo. Já o tabernáculo de Davi diz: olha, isso aqui é o efeito do que foi feito lá. Deus do céu, alguém me ajuda aí dando glória a Deus na sua casa, sabe? Então, por isso que no tabernáculo de Davi não tinha mais a parte de sacrifício, porque já foi pago. Por isso que Davi é um símbolo de Cristo, porque ele entendia. Por isso, porque Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Por que Deus faz referência a restaurar o tabernáculo de Davi? Porque ele entendeu como o céu funciona, ele entendeu como era na eternidade, e isso chamou a atenção do coração de Deus. Alguém que entendeu como funciona no céu. A gente canta assim na terra como no céu. Davi já tinha feito isso, Davi já tinha entendido isso. Davi falou: peraí, é legal a estrutura, mas não é bem assim que acontecia comigo quando eu estava no pasto. Lá não tinha nada dessas paradas, mas lá era eu e Deus, e era algo sensacional. Esse povo precisa ter acesso. Ei, não dificulte o culto. Eu vou repetir. Não queira impressionar Deus com estruturas.
Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Sabe? E aí Davi vai para Sião, estabelece ali em Sião. Então o centro da adoração passa a ser Sião. O lugar onde a glória estava se manifestando era Sião. E no Sinai o povo teve medo de subir. No Sinai até Moisés ficou tremendo de medo quando Deus mandou ele subir. Havia um movimento ali de nuvens densas e Deus chamando. E o povo não queria nem tocar na montanha. Até se os animais tocassem na montanha morreriam. Mas lá no final do capítulo 12 vai dizer: mas o meu povo subirá a Sião. O meu povo está subindo a Sião com alegria, com júbilo. Oh meu Deus, esse é o nosso chamado, estar em Sião. Sião significa louvor, Sião significa adoração, Sião significa relacionamento, Sião significa entrega, Sião significa que não há mais barreira, Sião significa que eu fui perdoado. Então eu entro por suas portas com ações de graças e pelos seus atos com hinos de louvor. Sião significa que o véu foi rasgado. Sião significa que o preço foi pago. Sião significa que Ele me amou de tal maneira. Sião, estou indo para Sião. Meu Deus, por isso que nos resta um trabalho. Nós temos um trabalho. Nosso trabalho se chama louvor. Louvor. Brados de louvor. Entrai por suas portas com brados de louvor. Você não pode ficar em silêncio. Querido, silêncio não pode ser medido. Existe medidor para silêncio? Silêncio é silêncio. Mas quando você faz barulho, isso é medido por decibéis. Isso gera uma frequência. Você não está entendendo. Por isso que não dá para entender adoração quietinho. Não dá para entender louvor de mão baixa de gente que está dizendo que está adorando por dentro. Sabe por quê? Deus é um Deus que fala. Então eles entendem quando você abre a sua boca, quando você corresponde a Ele. Então abre a tua boca, tira o tampão que está calando a tua voz, e invada o céu com o teu louvor, com a tua adoração. Porque silêncio não se mede. Mais o louvor de uma igreja, mais a adoração de um povo, mais o clamor de um povo, isso pode ser alcançado, isso pode ser escutado. E esse é o nosso trabalho. Oh meu Deus, Deus quer restaurar isso. Deus quer que você quebre o silêncio hoje e se aproxime dele. Deus quer que você quebre o silêncio hoje e suba para Sião. Terminando. Precisamos parar de fazer monumentos aonde Deus esteve. Falamos muitas vezes de coisas onde Deus esteve, ou do que Deus fez. A questão é, Deus não está parado. Deus está fazendo hoje. Deus está no nosso meio hoje. Sabe? O que havia no tabernáculo de Davi? Havia liberdade. No tabernáculo de Davi havia intimidade. No tabernáculo de Davi havia louvor e adoração 24 horas. 24 horas. Foi Davi. A adoração vem antes de música. Mas Davi introduziu a música como uma forma de adoração. Porque a Bíblia vai dizer que querubins e serafins estão ao redor do trono de Deus, cantando noite e dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Davi entendeu, ao redor do trono de Deus tem música. Ao redor do trono de Deus tem movimento, tem santidade, tem lábios. Sabe, o que tinha no tabernáculo de Davi? A presença de Deus. O que tinha no tabernáculo de Davi? Acesso. O que tinha lá? Justiça. Oh meu Deus, você não foi chamado para ser um tabernáculo
sem arca. Deus não está preocupado que você tenha um grande átrio, um grande pátio. Deus quer saber como é que está aquele último compartimento, que na verdade é o que importa. Quando o tabernáculo era montado no deserto, ele era montado de dentro para fora. Primeiro começa pelo relacionamento, depois vai expandindo. Mas o que importa é o que está lá dentro. É se tem a presença ou se não tem. É se tem relacionamento ou se não tem. Então, queridos, não é mais tempo do Sinai. Agora é tempo de subir para Sião.